Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Nós ainda vamos falar no programa de hoje sobre o esquecimento, que é um assunto que mexe com muitas pessoas. Muitas pessoas mexem daqui, mexem dali, e muita gente acaba mexendo no que não deve. E nós elaboramos algumas perguntas em um artigo de Sidney Fernandes, por título Vivi, mas esqueci, e o Sidney traz, dentro de suas respostas, algumas dicas para as pessoas que ainda têm esse pensamento de tentar mexer no seu passado. Olá, Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Sidney, a primeira pergunta de hoje é a seguinte: falamos muito sobre a TVP em programas anteriores, mas ela não colide com o que prega a doutrina espírita, porque a doutrina recomenda que o esquecimento não podemos mexer com ele e muitas vezes podemos nos encontrar com um passado meio nebuloso, com alguns comprometimentos. O que dizer nessa situação, Sidney? A doutrina espírita nos recomenda muito cuidado e as coisas devem ser como são mesmo. Nós não devemos ficar escarafunchando o nosso passado. Podemos ter surpresas desagradáveis. Então, a regra é que nos esqueçamos mesmo. É começar uma nova vida, uma nova oportunidade, com possibilidade de renovarmos o nosso procedimento, reconciliarmos-nos com alguns desafetos. Tudo isso o esquecimento nos propicia. E se alguém disser assim, mas eu estarei perdendo as coisas que eu já adquiri no passado, é engano, porquanto aquilo que vai ser útil para nós nesta vida surge-nos como ideias inatas, propensões. Uma pessoa, por exemplo, que foi expert em música, em informática, em arte numa vida anterior, ela normalmente tem facilidade para essas áreas. Por que eu disse normalmente? Porque, às vezes, nós pedimos que alguns dos nossos talentos sejam, vamos dizer assim, ofuscados. Então, um grande ator numa vida anterior pode pedir para se esquecer um pouco da sua habilidade, do seu talento artístico. Não que ele o perca, mas nesta encarnação, por exemplo, ele quer trabalhar na área da saúde, quer ser um médico, quer mexer com informática. Mas, normalmente, nós, quando nascemos, já temos facilidade para determinadas áreas. Isso representa o dom inato, comprovando que nós jamais perdemos os nossos valores, a nossa personalidade. Quando surgem alguns problemas, algumas dores, algumas deficiências, dificuldades para se administrar alguns fatos em nossas vidas, se houver autorização da espiritualidade superior, se nós tivermos condições de passarmos por um processo de relaxamento ou nos submetermos a uma hipnose que permita a regressão da nossa memória para esta vida mesmo ou para vidas anteriores, esse processo, atualmente chamado de TVP, Terapia de Vivências Passadas, permite que nós tomemos conhecimento do que nos provocou aquela dor, aquele trauma. Mas não há colisão com a doutrina espírita, porquanto, num processo de recordação do passado, nós não vamos ter assim todo o passado à disposição. Não vamos nos recordar com detalhes. Vamos ter apenas a oportunidade de pontualmente fazer luz, uma espécie de flash sobre aquele assunto que está nos perturbando. O exemplo clássico é das pessoas que passaram
por um grande trauma, como, por exemplo, morreram sufocados num terremoto ou numa mina de carvão, e nesta vida eles vêm com medo de locais fechados, de claustrofobia, ou outras que têm medo de alturas. O terapeuta conduz a pessoa que tem um certo problema, esse trauma que está atrapalhando a sua vida, até o momento em que ocorreu esse trauma na vida anterior. E aí, o psicólogo, o psiquiatra, faz o que nós denominamos, que eles denominam de catarse. Isso é, passa várias vezes pelo mesmo problema, fazendo com que, na atualidade, a gente tome consciência do seguinte: ora, no passado eu morri sufocado mesmo, num terremoto ou numa mina de carvão. Mas, atualmente, na minha região não tem terremotos, nem minas de carvão. Então, não há razão para eu ter medo de entrar no elevador, num táxi, num ônibus, num avião. Então, não há essa, vamos dizer, essa colisão da TVP com a doutrina espírita, desde que nós desenvolvamos esse processo terapêutico com pessoas responsáveis, experientes, que possam nos trazer benefícios e não os malefícios da exagerada recordação do passado. Sidney, a pergunta de agora é a seguinte: pessoas que pensam em suicídio devem submeter-se à TVP? Normalmente, o indivíduo com um tratamento psicológico, uma psicoterapia e um tratamento no centro espírita, através de passes magnéticos, e mesmo com a literatura espírita, que fala muito a respeito do suicídio, já é suficiente para que ele se previna. Agora, quando a tendência para o suicídio é muito drástica, muito violenta, há uma intensa vontade constante, a pessoa fala constantemente sobre o assunto, pode-se tentar a TVP, porque aí vai se constatar, às vezes, que o indivíduo já passou por várias encarnações vivenciando as mesmas falhas. Isto é, ele é suicida, vamos dizer assim, em série. E aí ele coloca as barbas de molho, porque será que ele vai perder novamente a atual existência? O fato de você esclarecer as pessoas, tomando cuidado para não mostrar imagens muito tenebrosas, e disso a literatura espírita está cheia, dizendo como que o suicida chega do outro lado da vida, os males que ele provoca em seu corpo perispiritual e os comprometimentos que ele assume para uma futura existência. Somente isso já seria argumento suficiente para a pessoa nem pensar no suicídio. Mas nós tomamos o cuidado de não convencer a pessoa pelo medo, e sim mostrando a importância da vida. E diga-se de passagem, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, faz um trabalho extraordinário, sem tocar em religião, mas esclarece a pessoa que ela tem que fazer todo o esforço possível para preservar a vida, valorizando esse dom, essa dádiva que Deus nos deu, que é a vida. Ainda falando um pouco sobre o suicídio, né, Sidney? A pessoa pode até descobrir que ela vem se suicidando por várias vidas. Isso também é meio que perigoso, apesar de ser uma coisa que vai aflorar, ela vai fazer uma descoberta, mas é um tanto quanto perigoso, né, Sidney? Mas pode acontecer dela descobrir que vem se suicidando em vidas anteriores? É possível que alguns mentores espirituais façam um alerta para ela. Embora nem todas as pessoas possam comparecer a uma reunião mediúnica, os espíritos costumam mandar recados através de mensagens ou mesmo através da intuição. A literatura espírita é farta, já falei no bloco anterior, na pergunta anterior. A literatura espírita nos dá muitos exemplos. Vamos citar apenas um, contido no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, quando mostra
vários casos de suicídios. E um caso como esse que estamos mencionando, um indivíduo que estava por diversas vidas repetindo o atentado contra o seu corpo, contra a sua vida. Não digo interessante, mas o mais terrível é que o indivíduo vai ficar com essa mesma tendência durante várias vidas até que vença essa tendência. Daí a importância de se lançar mão de todos os meios possíveis, palestras espíritas, os irmãos evangélicos e católicos, todas as religiões fazem alertas preciosos para que as pessoas não atentem contra a vida. Além disso, no Espiritismo, nós temos mentores que mandam recados. Quando uma pessoa pensa em suicidar-se, soam alarmes na espiritualidade. E os mentores mandam recados para a pessoa que está pensando em se matar, ou através de um parente, de um pai, de um irmão, de um amigo. Não faça essa loucura, meu caro amigo. Você não imagina o retrocesso que você vai ter na vida. Nós citamos aí, nem recomendo essa obra para as pessoas que estão pensando nesse assunto, porque ele é terrível. Memórias de um Suicida, da dona Ivone do Amaral Pereira, que traz a história do escritor português Camilo Castelo Branco, mostra uma situação terrível. E ele demora muitos anos para ter oportunidade para reencarnar. E quando reencarna, ele volta a ter a mesma provação, ou vamos chamar aí de expiação. No caso dele foi até provação, porque ele até aceitou que ele voltasse na mesma situação que o levou a suicidar-se na vida anterior. Ele renasce cego. Na vida anterior, ele suicidou-se porque ele não suportou a cegueira. E ele volta na vida seguinte cego novamente. Então, é preciso muita atenção, muito cuidado. Não podemos menosprezar, minimizar os sinais que as pessoas que estão pensando em se matar, elas vão dando. É muito comum a pessoa comentar muito sobre o assunto. O CVV, que é especializado nesse assunto, fala para nós não deixarmos de dar atenção às pessoas que comentam esse assunto. É combatê-lo de toda forma possível, mas combater de que forma? Dando bronca na pessoa? De jeito nenhum. O suicida, acima de tudo, o candidato ao suicídio, acima de tudo, precisa de muito amor, carinho, precisa de tratamento, precisa de ouvir boas leituras para que ele possa se motivar para a vida. Quando a pessoa não tem uma atividade fixa, ela tende a permitir que as ideias voltem na sua cabeça. E um detalhe, infelizmente, quando nós pensamos no mal, nós atraímos o mal. E ao lado das pessoas que pensam no suicídio, ficam pessoas que já se suicidaram. Não que eles queiram fazer mal para o candidato ao suicídio, mas eles têm o mesmo tipo de vibração, a mesma sintonia, eles ficam juntos. Então é a fome com a vontade de comer, juntando-se com a vontade de comer. Então nós temos que tomar muito cuidado e fazer todo o possível, ou com psicólogos, psiquiatras, medicamentos, informações da espiritualidade. Os sermões dos evangélicos são muito fortes, eles alertam as criaturas, os padres têm consciência disso, os sacerdotes católicos, e nas suas homílias eles falam sobre esse assunto e devem falar, mas os sinais geralmente são detectados por pessoas de dentro da própria casa. Então nós temos que sempre estar observando nossos jovens, nossos velhos, nossos amigos, nossos irmãos. Não podemos deixar que essas coisas empurrar com a barriga, não. Temos que dar atenção para evitar essa verdadeira desgraça para o espírito, Theo. Sidney, pessoas que não têm muito equilíbrio, é recomendável? Elas podem se submeter à terapia de vidas passadas? Não é recomendável.
a não ser que o psicoterapeuta veja nela condições para suportar, ver ou tomar conhecimento, tomar consciência de alguns fatos de sua vida anterior. É bem verdade, eu repito, a TVP ela não traz assim um filme, uma sequência de slides, um livro com todas as nossas vidas ou vida anterior. É apenas um flash, é apenas um momento que nós temos disponível para sanar aquela ferida que está nos prejudicando na atualidade. Ou mesmo, no caso do assunto anterior, do suicida, se ele toma conhecimento de que por várias vidas ele vem se matando, ele vai fazer todo o possível para não cair novamente nessa tentação. Mas temos que lembrar bastante que quando nós pensamos no mal, nós atraímos o mal. Então, muitas vezes, nós temos casos aí, ou de irmãos doentes que se juntam a nós com as nossas más tendências, pessoas que não têm muito trabalho, muita atividade, porque o trabalho é uma bênção. A atividade é aquele velho ditado de que cabeça vazia é forja do demônio. E o povo tem assim, muita sabedoria. Quando você trabalha, você estuda, você se dedica a uma religião, dá um plantão num albergue, numa creche, numa biblioteca, você está atraindo bons pensamentos. Porque nós temos casos de suicídio que são verdadeiros assassinatos espirituais. Obsessores que vêm ali e pegam no pé do indivíduo até que ele se mata. Então, inclusive, esses casos têm uma certa uma situação mais leve na espiritualidade. Essas pessoas mostram que elas foram induzidas por espíritos inferiores. Mas, acima de tudo, a responsabilidade é nossa mesmo. Embora haja atenuantes, nós temos que nos apegar a Deus, à religião, ao bem, ao trabalho, à atividade em favor do semelhante, do próximo, porque aí nós atrairemos criaturas boas ao nosso lado, bons espíritos, vamos atrair o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, que vai nos dar forças para superar essas más tendências. Você está acompanhando o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, de Bauru. O artigo Vivi, mas Esqueci, com seu pano de fundo sobre o esquecimento. Pessoas que relembram, recordam várias vidas, não pode acontecer de embaralhar as personalidades, ter um problema na sequência dessas lembranças, Sidney? O esquecimento nos dá forças para que não ocorra essa confusão mental, misturando vidas anteriores ou às vezes ficção com realidade. Temos no esquecimento esse aliado extraordinário. Mas pode acontecer sim. E geralmente pessoas com problemas de alienação mental ou mesmo sujeitas a um processo obsessivo muito intenso, ele que fez inimizades nas vidas anteriores, casos de crimes graves, em que as vítimas voltam para se vingar. Então, o indivíduo é objeto de um ataque intenso da parte de um ou mais espíritos, que não são necessariamente maus, mas o mal causado pelo indivíduo, por aquele que está passando por aquela situação no momento, foi tão grande que o indivíduo volta para se vingar mesmo. Ele está escandalizado, fica escandalizado com o que ele sofreu no passado. Então, pode ocorrer, através de uma influência espiritual intensa, um processo obsessivo, assestando baterias em cima da mente do indivíduo, que ele pode chegar até às vias da alienação mental. Nós temos muitos casos de criaturas que estão internadas em sanatórios, em casas de saúde,
que você vai examinar o cérebro dela, ela não tem nada. Mesmo assim, ela dá mostras de alienação mental, aproximando-se assim do que se chamava antigamente de loucura. Então, nesses casos, pode acontecer sim de um indivíduo ou por conta própria, porque tem a consciência pesada, porque fez muito mal no passado e agora ele sente o peso da sua culpa. E essa culpa, às vezes, é acentuada, potencializada por suas vítimas que voltam para se vingar. Aí o indivíduo passa realmente a ter uma dependência muito grande de medicamentos e perde o equilíbrio. E ela começa a recordar vidas anteriores. Então, o malfeitor do passado torna-se vítima. E ele, então, fica o tempo todo recordando, misturando as estações de vidas anteriores para a vida atual. Não tem jeito, é assim mesmo? Claro que tem. Deus jamais nos abandona. O nosso protetor espiritual sempre está disposto a nos ajudar. Mas nós temos que nos ajudar também. Eu conheço um caso que nós já narramos nesse programa no passado, de Jerônimo, que retornou com a corda toda para se vingar de um indivíduo que havia lhe feito um mal na vida anterior, mas esse indivíduo, na atualidade, estava com a cabeça completamente reformulada, apegou-se à religião, mentalmente ele pedia perdão ao obsessor. O que aconteceu? O obsessor não tinha mais acesso, havia um cordão de isolamento que impedia o obsessor de chegar perto dele. Quando você se apega ao bem, à espiritualidade, você cuida bem dos seus filhos, é uma pessoa honesta no seu trabalho, é uma pessoa verdadeira, que se apega a esta ou aquela religião, ou simplesmente uma pessoa que está naturalmente fazendo bem, por mais mal que tenhamos feito, nós temos uma proteção e os nossos obsessores não conseguem se aproximar de nós. Então, nesta vida, o indivíduo vai conseguir superar sim. Agora, se ele fez o mal no passado e continua fazendo mal, aí é um prato cheio para os indivíduos que querem persegui-lo. E aí pode chegar sim às raias da demência, quando o indivíduo não se protege, não se apega a Deus, não se apega ao bem, ele fica realmente vulnerável a esses ataques. Sidney, existe alguma causa física para o esquecimento? Sim, o nosso corpo não está preparado para suportar lembranças de mais de uma dimensão. Ele está preparado para os 5 sentidos. Eventualmente, podemos ter uma tendência, uma lembrança, mas quando você sonha, você traz de volta as suas lembranças e aí você não se recorda muito. O véu do esquecimento da encarnação atual impede que se misture as estações. Agora, quando é uma coisa benéfica, é um encontro gostoso que tivemos com uma entidade espiritual, com a nossa mãe, o nosso pai, o irmão que já desencarnou, aí a gente acorda com aquela sensação gostosa, agradável. Então, nós podemos perfeitamente conviver momentaneamente com essas boas lembranças, mas fisicamente só através de um processo. Por isso que eu falo, tem que ter um indutor muito equilibrado, um médico, um psiquiatra, um psicólogo que nos conduza para algumas lembranças que poderão nos trazer o bem. No mais, temos que ficar do jeito que estamos mesmo, somente com intuições, para podermos ter uma melhor qualidade de vida atual. O bem sempre nos traz proteção. Chegamos ao final de mais um programa.
Gostaria de agradecer a participação do Sidney respondendo as perguntas, mas fiquem ligados porque estaremos de volta futuramente com mais um programa que encerra essa série sobre o artigo Vivi, mas Esqueci, de Sidney Fernandes, falando aí sobre o esquecimento, vidas passadas e algumas outras situações que geram até muitas dúvidas nas pessoas que começam a estudar a doutrina espírita. Muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar.